Estudo 4, superior a Moisés. Na reflexão anterior, passada, nós percebemos que Jesus, ele era superior, Jesus é superior aos anjos. Então nós estamos vendo uma dimensão que é etérea, nós não conseguimos ver. Estamos falando de anjos, seres invisíveis, criação de Deus. Agora nós estamos falando de uma questão que tem a ver com uma estrutura de pensamento, uma forma de ver o mundo, uma cosmovisão, uma visão de mundo, que é a visão judaica, através de Moisés. Moisés é uma figura emblemática que transformou o pensamento e é um dos protagonistas do Antigo Testamento. Moisés, ele foi escolhido por Deus para conduzir o povo da escravidão para a terra prometida. Moisés foi responsável por receber a lei de Deus. Moisés foi responsável por falar as palavras de Deus ao povo sobre questões de sacrifício, questões éticas, questões do cuidado com a terra, questões do relacionamento com o próximo. Os mandamentos. Então estamos falando que Jesus é superior a toda essa forma, essa estrutura de pensamento. Então os primeiros leitores de Hebreus estão numa decisão crucial. Ora, a visão cristã na pessoa de Cristo, ela tinha algumas décadas só. O judaísmo, milênios, pelo menos 3.000 anos, a partir de Moisés, 3.000 anos. Estamos comparando milênios com algumas décadas. Que desafio para os primeiros cristãos e que desafio para o escritor de Hebreus. Mas ele está falando com autoridade que Jesus é superior. Por uma questão muito simples. Moisés foi um servo fiel a Deus. Jesus foi um filho fiel a Deus. Então, a questão de filho e servo tem uma grande diferença. Jesus, ele foi fiel. Jesus é maior e é uma exortação aqui, né? Lembrando que exortação não é puxão de orelha. Exortação é uma questão de torcida. Você precisa ter forças para vencer. Você vai em frente, não desanime. Sabe quando a gente dá aquele incentivo para alguém que está desanimado, ou incentivo para o nosso time, quando parece que está perdendo? Vamos, time, vamos! É isso que é exortação. Aqui está dizendo que Jesus é maior, então nós devemos fixar os nossos olhos nele, lá em Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, verso 1. Mas aqui há um alerta que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, está dando sobre a incredulidade, o problema da infidelidade do povo. Deus, ele era, digamos, 8 ou 80 para o povo. Duas coisas muito simples. Se vocês ouvirem a minha palavra e obedecerem, vida. Se vocês não ouvirem a minha palavra e não obedecerem, morte. Essa estrutura, vida e morte, ela vai permear por todo o Antigo Testamento. E vocês podem perceber que quando o povo volta-se para Deus, a vida. Quando o povo afasta-se de Deus, a morte. Que lógica que é essa? Né? Perceba o livro de Juízes, por exemplo, que fala sobre a desobediência do povo, o ciclo vicioso. O povo fez o que era mal aos olhos de Deus. O que aconteceu? Os povos vinham, invadiam, tinha sofrimento, o povo se arrependia, Deus, ele dava restauração. Mas aqui não tem a ver com a questão de mérito, sabe, de esforço. Não, isso aqui tem a ver com uma questão que Deus produz dentro de nós. Nós, filhos de Deus, nós que fomos remidos, é um favor imerecido da graça de Deus que nos alcançou, produz a perseverança, produz a força para enfrentar, para continuar essa vida. Mas aqui o que o autor está falando é sobre a exortação a manter-se fiel. Sabemos nós que, segundo a nossa teologia reformada, né, não existe cair da graça, perder a salvação.
mas existe desobedecer, mas existe dar muitas vezes as costas a Deus. E quando fazemos isso, há sofrimento, há angústia, há deserto. Mas quando nós nos voltamos os nossos olhos para Deus, nós somos alcançados com a graça e recebemos o consolo e a transformação necessária para viver nesse mundo. Então, aqui há uma questão muito, muito interessante sobre o alerta. Ao mesmo tempo que há um alerta, há uma promessa de Deus. O descanso. É muito interessante essa questão do descanso. Qual que é a condução? Para onde está indo toda a criação? Para onde está indo tudo que Deus fez? Qual é o desfecho? O desfecho não é trabalhar, não. O desfecho é descansar. A gente vê o descanso lá em Gênesis, nós vemos diversos personagens falando sobre descanso. Davi em Salmos, 1 Samuel fala sobre o descanso. Esse descanso, ele vai se concretizar na eternidade. Nós vamos descansar, nós vamos celebrar, nós vamos estar numa mesa farta com a graça de Deus, com a companhia de Deus. E aqui essa promessa, ela não se concretiza aqui. Nós vivemos parte dessa promessa. O descanso em Deus, nós vivemos em parte aqui, mas isso vai se concretizar na eternidade. E nesse sentido, o texto está falando exatamente sobre isso. Ele está falando sobre a palavra de Deus. A palavra que é viva, eficaz, afiada como uma espada de dois gumes. Veja que tem a ver com a palavra. O povo recebeu a lei de Deus, recebeu todas as orientações e uma decisão precisava ser tomada: obedecer ou não obedecer. O povo optou por não obedecer. E aqui também diante de nós, diante desse tempo de graça, há uma escolha: obedecer ou não obedecer. E aqui a palavra de Deus, quando nós optamos por, e sim, eu quero obedecer, a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, transforma a nossa incredulidade, transforma toda a sujeira dentro de nós e nos dá o descanso, mesmo em tempo de sofrimento, esse descanso interior, esse descanso no sentido de que, olha, aqui é temporário, aqui somos peregrinos, inclusive o autor de Hebreus fala que somos peregrinos, mas quando Jesus voltar e transformar toda essa criação, nós vamos viver o descanso. Jesus é superior a Moisés, porque ele é filho de Deus. E aqui está havendo um contraste, em que Jesus, o autor está falando sobre Jesus, que Jesus ele é a razão de toda a lei, de todo o trabalho, de toda a existência, de todos os projetos, de tudo. O fim é ele. Por isso que Paulo, quando escreve o livro de Romanos, em determinado momento ele fala assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele glória. Então esse estudo ele vai nos levar a essa reflexão. Jesus é superior na sua vida. Jesus ele é a razão de toda a sua estrutura de pensamento, da nossa estrutura, porque eu estou junto, estamos juntos. Então fica essa reflexão. Um grande abraço.